Saudações tenísticas, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do GTA Tênis na área. Agora nós vamos entrar no Grand Slam, o segundo Grand Slam do ano, Roland Garros, que vai começar agora dia 22 de maio, tá bom? A chave principal começa dia 22 de maio. E nós vamos contar como iniciou o Roland Garros, como que é a característica desse Grand Slam, né? Quantos tenistas jogam, né? Quem é o maior campeão, por que tem os nomes dos estádios, que é homenagem a quem. Então a gente vai trazer muitas informações, né? Ainda mais que é um torneio que para os brasileiros ele traz uma nostalgia, pois não só o Gustavo Kuerten, como Maria Esther Bueno e outro jogador fizeram história lá em Paris, na França, tá bom? Então segue o vídeo. Mas antes de seguir o vídeo, por gentileza, comentem, toque o sininho, dá uma curtida no canal, ajude a gente a divulgar mais o nosso conteúdo e levar informações do tênis para mais pessoas, tá bom? Vamos nessa? Segue o vídeo. Vamos lá então, pessoal. Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano, o primeiro Grand Slam no Saibro, um Grand Slam muito especial para nós brasileiros, né? Vamos começar dizendo quando que iniciou esse torneio, né? Esse torneio começou em 1891 e ele é em homenagem ao aviador francês Roland Garros, né, que foi um grande aviador. Ele foi também piloto de guerra. Ele realizou a primeira travessia aérea sobre o mar do Mediterrâneo e foi um piloto de guerra entre 1914 e 1918, né, na Primeira Guerra Mundial. O início do torneio aconteceu em 1891, né, com a criação do French Clay Court Championships, que era um torneio reservado só para os membros dos clubes franceses. Então quem que fazia parte dos clubes, quem era sócio, só eles podiam participar do torneio, do French Open, né? O local do torneio ele se alternava entre Stade de François e Parc de Saint-Cloud e o Racing Club de France, Cross-Catalan. Eram esses três lugares onde aconteciam ano a ano o torneio. Tá? Esse é o complexo de Roland Garros. Tá? Ele é localizado no Stade de Roland Garros, em Paris, na França, desde 1928 que o torneio acontece lá. Tá? Ele só foi crescendo, ele foi aumentando de quadras, foi construindo mais estádios, mas ele só a partir de 1928 que começou a ser disputado nesse local. E a quadra principal do torneio, a quadra Philippe Chatrier, é em homenagem ao ex-capitão da Copa Davis e ex-presidente da Federação Francesa de Tênis, Philippe Chatrier, tá bom? Porque ele morreu em 2000 e aí em 2001 eles decidiram homenagear colocando o nome da quadra principal como Philippe Chatrier. A capacidade da quadra do Philippe Chatrier é de 15.166 espectadores e agora a quadra tem teto retrátil, então se começar a chover, não para os jogos, tá bom? Você pode ver aqui na foto os outros lugares, né, as outras quadras, os outros estádios são descobertos. Só a Philippe Chatrier que tem teto retrátil. A segunda quadra mais importante do torneio é a quadra Suzanne Lenglen, que é uma homenagem à ex-tenista francesa, que ganhou Roland Garros, inclusive, tá? A gente vai falar mais dela mais pra frente. Ela tem capacidade para 10 mil espectadores. É a segunda quadra mais importante, é o segundo estádio do torneio. Muito bonito, né? Se olhar aí na imagem, é muito lindo. E agora, a quadra mais nova, né? O estádio mais novo é da quadra Simone Mathieu. Capacidade para 5 mil lugares. Foi em homenagem à ex-tenista francesa Simone Mathieu, que foi bicampeã de Roland Garros nas décadas de 30. Lá em 1891, quando iniciou o torneio, era chamado de Championnat de France. E o primeiro cara que ganhou não foi francês, foi um britânico, que ele morava em Paris e era sócio de um dos clubes, que é o Briggs. Ele foi o primeiro campeão
de Roland Garros em 1891. O Max Decugis, que é um francês, que antes da Primeira Guerra Mundial, ele foi o cara que ganhou 8 Roland Garros. E ele ficou com um recorde até o Rafael Nadal ultrapassar ele. Então demorou quase mais de uma centena, né? Passou uns 100 anos e ninguém tinha batido o recorde do Max Decugis. E quem bateu esse recorde na simples foi Rafael Nadal, que ganhou 13 Roland Garros, 13, né? Seu primeiro Roland Garros em 2005, né? Ele tinha ali seus 19 anos e o último que ele venceu foi 2020, o 13º torneio de Roland Garros para Rafael Nadal, que tem o recorde também de ter ganho 5 torneios seguidos, né? Ele ganhou ali de 2010 a 2014, 5 seguidos. Ainda é o recorde que ninguém bateu ainda. Para nós brasileiros, na chave de simples masculina, é muito bom lembrar de Roland Garros, que a gente lembra do nosso incrível Gustavo Kuerten, o Guga. Ele foi tricampeão de Roland Garros. Ganhou a primeira em 97 contra o Sérgio Bruguera. Em 2000 ganhou do Magnus Norman na final. Em 2001 ganhou do espanhol, fugiu o nome dele agora. E ganhou o terceiro título em 2001. Né? Agora a gente pode mostrar na simples aí, ó, como o Rafael Nadal foi predominante, né? Nunca ninguém na história de Roland Garros, tirando o Max Decugis, né, conseguiu fazer o feito de Rafael Nadal. Se você olhar aí, desde 1925 até 2021, está o nome de todos os jogadores que venceram o torneio, tá? Vocês podem ver que tem alguns jogadores que ganharam, por exemplo, aqui na década de 20, o Lacoste ganhou 3 torneios, né? O Cochet ganhou 2, depois na década de 30 ele ganhou mais 2, né? Por exemplo, um outro jogador na década de 50, o Drogby ganhou 2, o Trabert ganhou 2, o Priantrej ele ganhou 2, né? Mas você pode ver que ninguém conseguiu ter uma supremacia durante aqueles 20 anos ali, né? Nenhum ganhou muitos. Aí chegou o Bjorn Borg. O Bjorn Borg na década de 70. E na década de 80 ele ganhou 3 em cada década. Foi o cara que mais se destacou nessa questão de longevidade, né? O cara que mais ganhou títulos assim em sequência, né? E o Guga ali que ganhou 3 títulos também de 97, 2000 e 2001. Agora, quando chegou na era 2000, aí não teve para ninguém. O Nadal ganhou. Primeiro ele ganhou 4 seguidos, até ele perder para o Soderling. Depois ele ganhou 5 seguidos. Depois ele ganhou mais 4 seguidos. Ninguém conseguiu fazer até hoje o que o Nadal fez. Palmas para o rei do saibro, o rei de Roland Garros, Rafael Nadal. Olha o Max Decugis de volta aí. Max Decugis, ele é recordista nas duplas, tanto em títulos quanto em sequência. Ele ganhou em 14 anos seguidos 14 grandes slams. Ele é o maior duplista masculino da história de Roland Garros. E nas duplas masculinas também temos brasileiro fazendo bonito, que é o Marcelo Melo, que em 2015 foi campeão de Roland Garros ao lado de Ivan Dodig, né? Inclusive o Guga estava na arquibancada, filmou, enfim. Foi um marco histórico para o Brasil com o Marcelo Melo, o Girafa, sendo campeão em 2015. Aqui nós vamos falar da chave feminina, né? O primeiro torneio feminino que aconteceu foi 6 anos depois de ter iniciado o torneio lá, né? No final do século XIX, né? Que foi em 1897. E a campeã do primeiro torneio foi a Dini Masson, que depois venceu mais 4 Roland Garros. Então ela tem 5 Roland Garros na história. Mas a maior campeã de simples do torneio francês é a americana Chris Evert. Ela tem 7 títulos, né? Ela ganhou 74, 75, 79, 80, 83, 85 e 86. O primeiro jogo de duplas feminina em Roland Garros aconteceu em 1907, ou seja, 10 anos depois que as mulheres inauguraram o torneio feminino. Aí aconteceu o primeiro jogo de duplas. E as maiores campeãs de duplas
São 4 pessoas que dividem esse posto, com 6 Roland Garros, ó, bastante. A primeira que conseguiu foi a Suzanne Lenglen, que ganhou na década de 20, inclusive ganhou 4 seguidos, né? Ganhou em 20, 21, 22, 23, perdeu 24, ganhou 25 e 26. Suzanne Lenglen, que leva o nome do segundo estágio de Roland Garros. Lá na década de 80 e início de 90, apareceu a Natasha Zvereva, que ganhou 6 torneios também. Ela ganhou em 89, 92, 93, 94, 95 e 97. E a maioria desses que ela ganhou foi ao lado de Gigi Fernandes. Ela era parceira dela na maioria desses torneios. Acho que em 4 ou 5 desses torneios. Elas ganharam juntas, né? A Gigi Fernandes ganhou em 91, 92, 93, 94, 95 e 97. Ganhou 5 torneios seguidos, a Gigi Fernandes. E a mais nova de todas, ali no início da década de 2000, Virginia Ruano Pascoal, que ganhou 2001, 2002, 2004, 2005, 2008 e 2009. O Brasil, na duplas femininas de Roland Garros, também tem muito a se orgulhar. A nossa rainha eterna Maria Esther Bueno foi campeã em 1960, ao lado da americana que jogava muito tênis na época, a Darlene Hard. Então a Maria Esther Bueno, por vários torneios que ela tem no seu currículo, um deles é a dupla de Roland Garros de 1960. Olha aí o Max Decugis novamente. Esse cara gosta de recorde, hein? O primeiro jogo de duplas mistas que aconteceram foi em 1902. Né? Olha que engraçado, foi antes das duplas femininas. E o Max Decugis e a Suzanne Lenglen até hoje são os maiores vencedores, com 7 conquistas. Inclusive dessas 7 eles ganharam 2 juntas. Né? Eles ganharam a primeira em 1914, antes do início da guerra, e depois eles ganharam em 1920, quando acabou a guerra. O Brasil também tem muito a se orgulhar do torneio de mistas, duplas mistas. Maria Esther Bueno, em 1960, que já tinha ganhado duplas femininas, ela ganhou ao lado do australiano Robert Owe o campeonato de Roland Garros de duplas mistas. 15 anos depois, o brasileiro gaúcho Thomas Koch venceu a dupla mista ao lado da uruguaia Fiorella Bonicelli e trouxe o primeiro Grand Slam masculino para o Brasil. Thomas Koch. O Roland Garros ele é organizado pela ITF, que é a Federação Internacional de Tênis, e pela Federação Francesa de Tênis, né? Por isso que algumas regras são diferentes da ATP. A ATP, no caso de Roland Garros, ela só entra aí na questão do ranking mesmo, tá bom? Já na organização do torneio é a ITF e a Federação Francesa. A diretora do torneio é a Amélie Mauresmo, ex-jogadora e campeã, inclusive, né, de Roland Garros. Ela que é a diretora do torneio. A premiação de 2022 será de aproximadamente 43 milhões e 600 mil euros, né? Os campeões da chave de simples masculina e feminina receberão 2, milhões de euros por ser campeão. Os participantes vão ser da seguinte forma: na chave principal masculina e feminina vão ter 128 jogadores. No qualifying também 128 jogadores, tanto masculino quanto feminino. Nas duplas, 64 duplistas, masculinas e femininas. Duplas mistas é a metade, 32. Tá? No juvenil é a mesma coisa, 64, só que é tudo pela metade, 64 simplistas juvenis e 32 no qualifying. Duplas são 32 juvenis, feminino e masculino, 8 simplistas cadeirantes masculino e feminino, 4 simplistas tetraplégicos, 4 duplas de cadeirantes, homem ou mulher, 2 duplas tetraplégicas e 6 duplas lendárias, masculino maior de 45 e feminino menor de 45. Ou seja, vinham ex-jogadores, eles também participam de um torneiozinho, né, durante as semanas de Roland Garros. A pontuação do ranking para a ATP, né, na simples masculino começa lá no qualifying,
Se ele passar da primeira rodada do Qualify, não ganha nenhum ponto. Se ele passar da segunda rodada, ganha 8 pontos. Se passar da terceira rodada, 16 pontos. Se passar do Qualifying e chegar na chave principal, já ganha 25 pontos. Primeira rodada de Roland Garros ganha 10 pontos. Segunda rodada ganha 45 pontos. Terceira rodada ganha 90 pontos. Oitavas ganha 180. Quartas de final 360. Semifinal 720. Final, finalista ganha 1.200 pontos. E o grande campeão, tanto na simples quanto na dupla, ganham 2.000 pontos. Para o ranking WTA é um pouquinho diferente. Se ganhar na primeira rodada do Qualify, ganha 2 pontos. Segunda rodada, 20 pontos. Terceira rodada do Qualify, 3 pontos. E se passar para a chave principal, 40 pontos. Primeira rodada do feminino de simples ganha 10 pontos. Segunda rodada e primeira rodada de dupla, né? A segunda rodada de simples ganha 70 pontos. Primeira rodada de dupla ganha 10 pontos. Daqui pra frente, dupla e simples é a mesma pontuação. Então, terceira rodada, 130 pontos. Oitavas, 240. Quartas de finais, 430. Semifinais, 780. Final, 1.300. E se for campeã, 2.000 pontos para o ranking da WTA. Ano passado, 2021, as campeãs de dupla foram a Krejcikova e a Siniakova, que venceram a Iga Swiatek e a Madison Sings por 6-4, 6-2. A Krejcikova também foi campeã de duplas de simples 2021. Ela venceu a Pavlyuchenkova por 6-1, 2-6 e 6-4. Herbert e Mahut venceram as duplas masculinas, venceram Bublik e Golubev por 4-6, 7-6 e 6-4. E o grande campeão da chave de simples de 2021 foi Novak Djokovic, que venceu Tsitsipas de virada. O grego venceu o primeiro set 7-6, segundo 2-6, 6-2. E aí o Djokovic virou por 6-3, 6-2 e 6-4. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso vídeo contando como que é mais ou menos o Roland Garros, tá bom? Roland Garros praticamente ele acontece em 3 semanas. A primeira semana é de qualifying ali, né? Que é essa semana que vai definir quem que vai entrar na chave, porque tem algumas vagas na chave principal que vem dos jogadores que jogam qualifying, tá bom? Quem passar do qualifying começa na semana que vem, na primeira rodada. A segunda semana, que é a semana do dia 22 ao dia 29, acontece a primeira, segunda, terceira rodada do torneio, né? E aí a partir da última semana é oitavas, quartas, semi e a final no último domingo, tá ok? Aí nós vamos ver quem será o campeão de 2022. Será que Djokovic ganha o bicampeonato, né, seguido? Nadal ganha o 14º ou aparecerá outro tenista aí, ok? Então, fique com Deus, até o próximo vídeo e até a próxima. Valeu!